Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver todos os elementos de coesão textual. Primeiro, vamos entender para que esses elementos de coesão eles servem. Coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido, ou seja, esses elementos textuais, que são os conectivos, eles servem para dar uma fluência textual, para fazer com que o leitor entenda quais são as ideias e como elas estão encadeadas ou sequenciadas dentro do seu texto, tá? É para fazer literalmente uma ligação entre todos os argumentos que você colocou no seu texto. Daí a gente tem algumas especificações. Uma delas é o referencial. A coesão por referencial, tá? Onde vai se enquadrar isso? Você tem por uso de formas de palavras e você tem elementos de dentro da gramática em si, tá? Que são os pronomes, os verbos, os advérbios, os artigos, a própria elipse, que é o vazio, quando está faltando ali um elemento, mas você consegue identificar que está faltando porque ele já foi falado antes e você opta por apenas deixar subentendido, que era isso que você queria dizer, os sinônimos, hiperônimos, substantivos e adjetivos e os substantivos abstratos, por exemplo, são os adverbiais. Daí a gente tem a coesão sequencial. Essa coesão que gera uma sequência, uma repetição, uma retomada do que já foi falado. Então, se eu coloco... falei sobre alguns fatos, mencionei alguns fatos na minha redação, e aí, num outro parágrafo, eu coloco tais fatos me levam a crer. Esse tais fatos está conectando o que eu vou falar com o que eu já havia falado, para eu não ter que repetir quais eram esses fatos. Ok? Então, isso funciona como elemento de coesão. O elemento de coesão ele pode ser uma palavrinha, simplesmente, assim, contudo, dessa forma, entretanto, ou ele pode ser uma expressão, ele pode ser uma pequena frase de retomada, por exemplo, tá? Listas e mais listas de conectivos. E aí, para a gente entender quais são esses conectivos e como eles se comportam no parágrafo. Então, sugestão de elementos para ligar as frases dentro do parágrafo, tá? Que é chamado de intraparágrafo. Nessa conjuntura, nesse contexto, nesse cenário, nesse panorama, nessa perspectiva, e assim vai. Expressões para introduzir elementos e fatos durante a argumentação, ou seja, parágrafo 2 e 3. Eu posso iniciar ou terminar uma ideia e usar um ponto continuativo e logo depois esses conectivos. Em exemplo disso, uma forma de ilustrar essa realidade para evidenciar esse fenômeno e assim vai. E eu tenho os elementos para a última frase dos parágrafos, que se posicionaria aí como uma conclusão, né? O parágrafo em si, não só a redação. Cada parágrafo da redação, ela tem princípio, meio e fim. É como se ela tivesse introdução, desenvolvimento e a conclusão. E aí, para você concluir os parágrafos, e não só a redação de modo geral, você tem logo, ocorre, portanto, existe dessa forma, observa-se assim, sendo assim fica claro, dentre outros. E os conectivos interparágrafo são os conectivos que ligam um parágrafo ao outro. É necessário observar em primeiro plano, como eu já havia dado esse exemplo no vídeo passado, né? Se eu digo primeiro plano, num outro parágrafo eu vou mencionar alguma coisa referente a segundo plano. Se não é essa a ideia, eu não utilizo esse conectivo. Existe em primeiro lugar, deverá ter em segundo lugar. De início não há necessidade de uma sequência.
ok? Então, para começar o argumento 2, né? Outro sim, convém pontuar ainda que, vale ressaltar também que, é preciso evidenciar também que, e assim a gente segue. Para começar, a conclusão. Fica claro, portanto, evidencia-se dessa forma, faz-se notório, é evidente, e aí você introduz a sua conclusão utilizando esses elementos, ok? No próximo vídeo, nós veremos a competência 5, que fala sobre a proposta de intervenção, que são todos os mecanismos utilizados para você tirar 200 na competência 5 do Enem, ok? Então, até lá!